Meus queridos irmãos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para que possamos juntos ter mais uma tarde e noite que nos propicie satisfação íntima e avanço no que tange ao nosso aspecto ético-moral. Vamos ter uma atividade em torno de 1 hora e sempre solicitamos a todos que nos esforcemos para captar o máximo possível da lição que vai ser compartilhada conosco, porque, sem sombra de dúvida, nos favorecerá para que possamos fazer escolhas mais favoráveis e avançarmos no nosso processo evolutivo. De maneira que é uma alegria muito grande, uma honra, mais uma vez, tê-los conosco e que realmente propiciamos a todos nós degustemos desse ambiente altamente favorável. Nós vamos fazer nossa prece, em seguida uma lição introdutória e o nosso expositor, que já se encontra no ambiente, ele nos conduzirá nesta mesma reflexão. Mestre querido, condutor dos nossos processos evolutivos, iluminador das nossas consciências. Cá estamos mais uma vez, imbuídos todos do melhor propósito possível para assimilarmos, através do vosso cantor, lições que nos proponham amor e compaixão, como sempre fizeste para conosco. É por esta razão que, uma vez mais, solicitamos que vossos benfeitores espirituais, vossos embaixadores celestes, nos envolvam em ternura e carinho, propiciando-nos as condições favoráveis, de nossa parte também, para que ampliemos nossos níveis conscienciais e, gradativamente, que estas mesmas lições guardem ressonância profunda nos nossos corações. Abençoa, Mestre amado, a nossa proposição e sê conosco a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. Na tarde e noite de hoje, nós vamos ter a honra, mais uma vez, de que o nosso Marco Antônio Padovani, o nosso Marquinho, nos conduza na reflexão, que vai girar em torno de um conceito crístico muito interessante, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Jesus diz isso no Evangelho de Mateus 18:20. Como sempre, nós fazemos uma leitura introdutória que guarde relação com a proposição que o nosso Marco vai nos compartilhar. Esta obra acaba de vir a prelo, meus irmãos, chama-se Compromissos de Amor, diversos benfeitores espirituais e o nosso médium querido Edivaldo Franco. E por incrível que pareça, nós estamos aqui tendo surpresas agradabilíssimas, como sempre, obviamente. Mas gostaríamos, como esta aqui nos tocou muito particularmente, queremos compartilhar com todos. A lição 7 trata do canto de esperança. Diz assim a benfeitora Amélia Rodrigues: os lábios que ensinam a verdade e educam através do exemplo e do amor são mais nobres do que aqueles que murmuram orações. As mãos que socorrem os que sofrem e os que se encontram em necessidade transformam-se em asas que voam na direção do futuro, tornando o mundo melhor. São mais santas do que aquelas que apenas abençoam com gestos. As vozes que modulam palavras de bondade para com as crianças ninguém são mais abençoadas do que aquelas que somente louvam Deus. Os esforços de ternura para educar e reeducar crianças são mais edificantes do que aqueles que amealham moedas, mesmo que sejam de ouro. Quem se oferece para auxiliar um ser infantil, investe no porvir da humanidade com doação de luz.
A criança débil de hoje poderá ser um sol poderoso amanhã, ou um abismo de sombras ameaçadoras no porvir. O sentido da vida é educar, porque fora da educação não há como sobreviver-se na multidão. Por isso é necessário que o discernimento e a emoção humana direcionem-se para os pequeninos que avançam no rumo da posteridade. Quando a vida tem um sentido superior, nada se lhe torna impedimento. Debalde se combaterá a violência, o crime, a dissolução dos costumes, nos campos complexos das discussões acadêmicas em salões de luxo, intermediadas pelas refeições opíparas e caras, enquanto a miséria infantil espia, morrendo esfaimada do lado de fora. O mundo de hoje, com as suas trapaças e dores inomináveis, é o resultado do abandono da infância no passado. Faze algo, torna-te um reduto de amor e sorri ao pequenino da rua, apontado como malfeitor ou em situação de perigo social. Recolhê-lo aos redutos corretivos sem alma nem amor que educam é condená-lo à autodestruição ou à destruição dos outros. Onde mora? Quem são seus pais? Quais os direitos que possui? Bem poucos se interessam por saber a fim de o ajudar. Jesus, porém, reuniu alguns deles no seu seio e prometeu-lhes o reino. Ajuda-os a encontrar o caminho que os levará a esse lugar formoso que irão construir na terra. Insiste no teu canto de esperança. Entoa o hino de bondade, faze que cada verso da tua canção transforme-se num comovente estribilho de amor e de educação. Um dia, não muito distante, volverás ao palco terrestre na condição de criança. Realiza hoje em favor da infância o que gostarás de receber quando retornares amanhã. A lei divina estatui que o bem que se faz a outrem é o bem que a si mesmo se faz. Queremos crer que pouco mais precisava ser acrescentado, mas o nosso querido Marco Antônio Padovani vai ampliar para nós essas questões. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. O tema de hoje tem muito a ver com a nossa reunião aqui, porque, como disse a passagem evangélica, Jesus disse: onde 2 ou 3 mais estiverem, como nós estamos fazendo aqui agora, né, ali estou. Então, certamente, Jesus está aqui conosco neste momento, nos abençoando, nos amparando, nos fortalecendo, seja através de seus benfeitores, ou por Ele próprio, por meio do seu psiquismo sublime. E esse tema de hoje, eu quero partir de 3 definições da psicologia espírita, que é a primeira, a vida física, o que ela significa, o lar, o significado do lar, e também da família. Então, Joana de Ângeles, a benfeitora, nos diz que a vida física, ela é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, nos exigindo muitos esforços bem direcionados a fim de os solucionar. E a vida física, diz ela, tem um significado extraordinário, que é, o primeiro, o enriquecimento interior, né? Essa é uma das razões da vida física. Preparação para a imortalidade. Então, nós estamos aqui vivendo para nos preparar para a imortalidade. E também para conquistas de patamares mais elevados, tanto para o nosso pensamento como para o nosso sentimento, sempre rumando para a plenitude. Essa é a definição de vida física. E é onde a gente passa
a maior parte da nossa vida física é no lar. Por isso eu trouxe a definição de lar, como sendo a oficina de crescimento moral e intelectual, mas sobretudo espiritual, e que deve ser aprimorado sempre. Também é considerado a fornalha mais preciosa para o amoldamento do nosso caráter e da nossa personalidade. Então, partindo de que nós temos a vida física, encarnados, nascemos num lar, mas neste lar deve ser constituída uma família e ter uma vida familiar. Então ela nos define o que é vida familiar. Deve ser um lugar de segurança emocional e de realização total, e não um recinto, um lugar onde se vai descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. O que é comum se ouvir: estou estressado, estou cansado, vou para o meu lar e lá eu descarrego. Então ela está dizendo que isso não é um lar familiar, porque lá deve ser um lugar de segurança emocional e de realização total. Então, partindo dessas três definições, eu pergunto: o que pode contribuir de maneira fundamental para que a nossa vida, para que o lar e a família atinjam esse significado, atinjam esse propósito, que é o seu verdadeiro propósito, para que essa família seja realmente uma célula saudável na sociedade? E a resposta que eu proponho hoje é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar. Então é sobre o Evangelho no lar que nós vamos falar agora. Porque é um tema que é muito difundido, muito recomendado na doutrina espírita, mas não é ele uma novidade, uma inovação aqui para nós. Eu trouxe aqui a história real e verdadeira de onde se realizou o primeiro Evangelho no lar. E diz assim, que um dia Jesus instalou-se na casa de Simão Pedro, e ele ficou lá por alguns dias e notou, em certo momento, que a conversa ali de Simão com seus familiares não estava muito boa, não era edificante, não era produtiva. E o que Jesus fez então? Buscando mudar aquela conversa, o nível da conversa, ele pediu a Simão os escritos sagrados, e fez o quê? Disse assim a Simão, perguntou a ele: Simão, como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Então Simão lhe respondeu: lavrará a madeira, usará o enxó, que é a plaina daquele tempo, o serrote, o martelo e o formão. E ainda concluiu Simão: de outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E Jesus, então, ele silenciou-se um pouco e continuou: assim também, Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E perguntou Jesus: como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? E ainda continuou Jesus, E olha o que ele falou, que o lar é a primeira escola e é o templo da alma, e aonde vamos adquirir os caracteres para a vida, para exportar por aí. E Jesus continua: Pedro, acendemos aqui, em torno de quanto nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então foi quando Jesus convidou os familiares de Simão Pedro, convidou
o apóstolo a fazer a primeira palestra edificante, a primeira meditação elevada. E o que ele fez? Ele desenrolou aqueles escritos e abriu na terra, então, o primeiro culto cristão no lar. Então, essa história, que foi real, está lá no livro do Espírito Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, que é o capítulo 1. Então, o primeiro evangelho no lar, ele se realizou aonde? Se realizou sob um teto simples de uma casa lá na cidade de Nazaré, há mais de 2000 anos. E passados esses 2 milênios desse primeiro culto, que importância, que benefícios teremos nós aqui de implantar seriamente o Evangelho e de manter ou de melhorar ele em nosso lar? Eu vou destacar aqui apenas 7. O primeiro motivo, primeira importância de se instalar. Primeiro, que é um recurso psicoterapêutico, porque proporciona à saúde uma saudável catarse, ou seja, uma forma de limpeza da alma. Ou seja, age como tratamento para nós em favor da nossa saúde física, espiritual e psíquica. É uma forma de prevenção para muitos males. Segundo motivo, é uma necessidade hoje para o espírito, quer dizer, sempre foi para o espírito, porque oferece meios para quê? Para o seu aperfeiçoamento e para a sua sublimação. É uma fonte inexaurível de paz e entendimento. Também é considerado um instrumento para a edificação da paz doméstica. Então, quem pretende estabelecer a paz em casa, aí está um grande remédio. Não significa que implantando o Evangelho nós não vamos ter desafios, problemas, desentendimentos. Vamos ter. Porém, a forma de resolvê-los, a forma de enfrentá-lo é diferente. Porque o Evangelho proporciona um clima e um ambiente que faz o quê? Que a gente pode contar com a inspiração divina, contar com a inspiração do anjo da guarda, e dos amigos benfeitores. Então, por esse motivo, ele implanta a paz na nossa casa. Lembrando também daquele princípio que Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Daí a importância do Evangelho. O quinto motivo é o fortalecimento dos laços de família. E o sexto, que devemos também considerar, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos em fase de transição planetária, sem dúvida. Estamos para mudança, para uma era de regeneração. Mas, por ser um mundo de provas e expiações, já é um grande motivo para realizarmos o Evangelho. Temos muitos desafios na vida e ele vai contribuir, então, de uma maneira de muita importância para essa fase que está ocorrendo, que é a de seleção. E, por último, é a ocasião mais propícia para a gente vivenciar os postulados de Jesus. Ali sim a gente vai ler, estudar, compartilhar com os filhos. E, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo as portas para que o Mestre de Nazaré, então, adentre ao nosso lar, seja ali também um habitante. É só isso de benefício que eu achei. É um monte de benefício. E também nesta obra aqui, que foi publicada em 2013, Divaldo Responde, volume 2, tem 2 capítulos exclusivos sobre o Evangelho no lar, dada a sua importância. E pergunto a Divaldo: como evitar conflitos em família? E ele responde: há uma excelente solução apresentada pela doutrina espírita: trazer Jesus para a intimidade do lar por meio do estudo do Evangelho, pelo menos uma vez por semana. Só que ele fala pelo estudo do Evangelho, não é pela simples leitura do Evangelho. E salienta Divaldo que o culto no lar, ele vai unir as pessoas de maneira espiritual, com muito mais profundidade do que por outros laços, como o da amizade, o sanguíneo e assim por diante. Esse é o verdadeiro laço que vai estabelecer o culto no Evangelho. E tanto é que os laços de família,
eles são uma lei da natureza. Está lá até na questão 774 do Livro dos Espíritos. E Deus estabeleceu que fosse uma lei da natureza para quê? Para que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Tem aquele ensino, amai uns aos outros. E os laços de família, ele vai nos ensinar assim, a primeira escola, para depois a gente abraçar o irmão lá fora. Então, o labor no Evangelho, comentando o Divaldo, é muito simples. Não tem fórmula, não tem cerimônia e não pode ser um ritual. Porque o ritual ele sempre vai ser cansativo. Aquela repetição monótona de um ritual, ela não produz aquele objetivo que se pretende quando se torna um ritual. Então, nós temos que criar um ambiente para que não seja um ritual. Deve ser construído, então, de que forma? Para que seja um momento de prazer na nossa casa, aquele momento seja de alegria verdadeira. Nunca deve ser aquele compromisso que eu tenho hoje, aquele dever que eu tenho hoje, aquela coisa de obrigação. E ele até fala assim, como se faz? Eu sei que muitos aqui sabem. Pelo menos, ele fala, uma vez por semana, de 20 a 30 minutos. A semana tem 168 horas. Ele está pedindo 20 minutos. Que todos se reúnam, sentem-se em volta da mesa de refeições e conversem tranquilamente. Deve ser um momento, então, de confraternização da família, uma reunião com os filhos, sem contar ainda que é aquele momento que nós temos de parar um pouco a nossa correria, do estresse, reduzir o estresse, reduzir as pressões do trabalho, aquele dia que às vezes teve uma angústia ali, então aquele momento a gente realmente se renova. Nós estamos ali oferecendo para nós mesmos um espaço para a nossa renovação de energia, de alegria, de equilíbrio, uma oportunidade de conhecimento e também de mais segurança. Vamos colocar o nosso vasilhame de água, mas para quê? Para que a gente peça a Jesus que transforme a constituição molecular daquela água em remédio, em medicamento para nós. Que esta água também, que é o objetivo, seja um veículo de paz que ajude nós a atender os nossos compromissos, nossos deveres e também fortalecer a união da família. Esse é o verdadeiro efeito e objetivo daquela água. Então, após aquela oração de abertura, que deve ser singela, deve-se ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que segundo o Espiritismo? Porque, dada a maneira com que os Espíritos e Allan Kardec interpretam os ensinamentos de Jesus sobre a ótica da moral e da ética. Então, é muito mais fácil do que abrir uma Bíblia e ler um versículo. Ali vem a explicação toda. Facilita. Eu recebi um e-mail do Vaninha essa semana, de Valdir Pedrosa, e peguei um trecho que diz assim: devo estudar o Espiritismo? Sim, deve. Mas por quê? Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, cuja missão é relembrar suas lições e completá-las com esclarecimentos que, na época do Mestre, os homens não estavam em condições de compreender. Por isso que a leitura do Evangelho nos facilita. Através do estudo e, consequentemente, da sua vivência, que é o ideal, vamos paulatinamente identificando as nossas dificuldades a serem sanadas, os conceitos a serem reformulados. Quantos conceitos o Evangelho nos propõe serem reformulados em nossa vida? Bem como os valores morais e espirituais que precisamos adquirir. Todo o ensino destaca o ensino de Jesus e nos propõe, então, que a gente vá à busca dele. Mas não aceita o Espiritismo cegamente. Diz Valdir Pedrosa: leia, analise, estude, questione, pesquise, medite, compreenda, assimila e viva intensamente o legado do Mestre de Nazaré.
Então, completou-se a leitura do Evangelho, sugere-se também que se leia mais uma obra edificante, né? E depois vamos comentar, vamos abordar os problemas que ocorreram durante a semana. Às vezes houve uma dificuldade ali na família, né? Durante a semana pode ter havido uma discussão, uma palavra indevida e refletida, feita por alguém. Então, é ali, nessa comunhão do lar, o melhor momento para resolver aquele mal-estar gerado, né? É a melhor oportunidade para que haja desculpa, o perdão, é a melhor oportunidade, então, para a reabilitação. Então, se eu estou magoado ou magoei alguém durante a semana, o melhor momento para que eu vá ali expor, né, vou diluir aquele problema e vou restabelecer o bem-estar para todos. Diz Divaldo que o diálogo ainda é uma das melhores soluções para quaisquer situações embaraçosas, e é uma grande verdade. E toda semana, nós, pais, temos a oportunidade do quê? De dar um ensino para os nossos filhos, né? Dar um exemplo que vai lhes servir para a vida toda. 2 casos interessantes aconteceram no meu evangelho. Um, que num dia, alguns meses atrás, uma amiguinha da minha filha, de 8 anos, foi lá. Eu já até contei aqui. E ela de outra religião, mas foi lá, chegou na hora do evangelho, eu convidei ela sentou-se à mesa e participou bem bonitinha, viu minha filha ler um pedacinho, viu minha esposa orando. Muito bem. Passados uns 15 dias, a minha esposa encontrou a mãe dela e ela contou para ela que aconteceu o quê? Que um dia desses, a filha chegou à noite, pegou a Bíblia, pôs na mesa e chamou o pai e a mãe e falou: vamos rezar também. E fez a família rezar, o que nunca tinha feito. Então, olha que importância foi para essa criança o Evangelho na minha casa. Ela se sentiu tão bem que ela quis, eu vou imitar minha amiguinha. E implantou, e os pais não entenderam. Aí minha esposa falou que aquele dia, né, ela tinha participado do Evangelho. Então, eles estão dando sequência a isso. Também, esses dias no Interlagos, no trabalho, ao lado ali do NAFA, tem muitas casinhas que são a verdadeira estado de miséria ali. E tinha um homem construindo um barraquinho, ainda a maioria sem chão lá, é no chão, quer dizer, não tem piso. E nós estávamos entregando ali os alimentos e um chegou assim: o senhor pode ir lá em casa? Depois, eu fui lá achando que era para atender com uma cesta básica. E ele falou: não, é que o senhor, nós estávamos em 2, ele falou: o senhor não pode fazer o evangelho aqui dentro de casa, porque nós vamos mudar amanhã, e eu queria ter um ambiente melhor. Então aconteceu isso, né? E 2 senhores, né? Eu achei mais impressionante ainda que 2 senhores pediu para a gente plantar o evangelho no lar, porque eles iam mudar no outro dia. E daí, conclui Divaldo, no final a gente ora em favor de todos, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos amigos, pelos inimigos, né? E eleva o pensamento ao mundo espiritual para que as entidades venerantes visitem o nosso lar e também Jesus passe a habitar o nosso lar. E também ocorreu um fato muito engraçado no Evangelho da minha casa, que foi, não é piada, mas é engraçado. Meu filho, com 4 anos, faz 10 anos isso, ele tinha um peixinho, aqueles beta, que vive sozinho, e morreu, desencarnou bem no dia do Evangelho. E daí cheguei meio-dia em casa, pai, o peixinho morreu, e tá. Daí eu falei: vamos enterrar o peixinho e tal. Fui lá no jardim, fiz a covinha, enterramos o peixinho, falei: meu filho, ele vai para o céu, tal. Expliquei para ele. E esquecemos ali. Daí à noite, no Evangelho, o que ele me faz? Me pôs numa situação difícil. Estava terminando o Evangelho, eu fui fazer a oração, ele falou: pai, com aquela carinha de dó, de tristeza, você não reza para o Fígaro? E o Fígaro era o nome do peixe. Muito engraçado. E eu falei: não, eu vou rezar sim para o Fígaro. E espiritualmente não estava preparado para rezar para um peixe. Mas eu falei: tá bom. E comecei a fazer oração e não tive coragem de pedir pelo peixe. E fui estendendo aquela oração, fui estendendo, e daí resolvi dar uma espiadinha do canto, assim, para ver o meu filho, se ele tinha esquecido, eu estava brincando, ele estava me olhando assim, esperando eu falar pelo peixe. E daí eu falei:
é agora, né? Então, que as luzes e as bênçãos alcancem o fígado. Quando eu falo isso, minha esposa cai na gargalhada, e eu também caí na gargalhada, porque eu não estava aguentando, né? Eu não sou Chico Xavier, que ele rezaria, tenho certeza, para o peixinho, mas eu não tive condições. Talvez hoje eu consiga. E foi um momento de muita alegria para a gente, porque ele também riu e a gente, de qualquer forma, rezamos para o peixinho. Diz a benfeitora Joana de Ângeles que o Evangelho, a obra, o Evangelho, é considerado o mais belo poema de esperança e consolação, o mais precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os inúmeros males que afligem o ser humano. E de fato é. Porque para cada situação da nossa vida, seja ela boa, seja ela ruim, nós vamos encontrar ali no Evangelho uma luz de entendimento para aquela circunstância. Nós vamos encontrar ali o roteiro melhor que vai nos ensinar qual a mais sábia decisão que eu tenho que tomar, qual o melhor caminho que eu tenho que ir. E é verdade, eu poderia aqui relatar para vocês 30 situações e onde está lá o amparo no Evangelho. Eu trouxe algumas. Por exemplo, se a pessoa foi ofendida moralmente por um amigo, por uma pessoa querida, está lá no Evangelho, no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, no item 1 a 4, a proposta do perdão, perdoai para que Deus vos perdoe, né? Nos dá o rumo para aquela hipótese. Para onde será que a pessoa vai depois da morte? Está lá, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E tem toda a explicação. Se a pessoa está precisando de ajuda, está lá no capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Diante de um sofrimento, de uma doença, encontramos no Evangelho o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O reino dos céus lhes pertence. E está lá no item 3. Justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. De modo que, lendo, compreendendo, vamos ver o porquê do sofrimento, a necessidade da resignação e da paciência. Diante de uma injúria, está lá bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Jesus nos propõe a afabilidade e a doçura. Será que a vida continua? Está lá no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, e o item sobre a vida futura. Se não estou sendo um bom filho, está lá no capítulo 14. Ingratidão dos filhos. E também a proposta de honrai o vosso pai e a vossa mãe. E foi a Adriana aqui que me disse numa palestra semana passada, se Jesus nos propõe que a gente ame os inimigos, né, imagina o pai e a mãe. Se a pessoa está em depressão, será que o Evangelho fala alguma coisa? Fala. Está lá, no capítulo 5, no item 25, quando fala assim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Então, lá nos ensina como trabalhar a depressão. Da mesma forma que o desânimo, diz lá que é uma grande falta. Está lá no capítulo 5, no item 18. Até para combater os vícios, o fumo, o alcoolismo, a droga, temos orientação no Evangelho. No capítulo 10, no capítulo 9, item 10, que diz assim, o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, nós vemos um elenco de ensinos que nós vamos estar trabalhando cada semana um, né? O quanto vai servir para o meu filho eu ensinar cada ensino desse de Jesus? É o melhor investimento que eu faço nele. E também eu quero compartilhar aqui, estou compartilhando muitas coisas da minha vida, porque eu já faço muito Evangelho há muito tempo. Por que começou o Evangelho na minha casa? Né? Na minha casa eu falo dos meus pais, desde quando eu era solteiro. Por quê? Porque em novembro de 1984,
O meu irmão, que tinha 15 anos, ele desencarnou num incidente. E, em razão disso, muitos amigos visitaram meus pais e recomendaram que se fizesse o Evangelho. Olha, é importante, façam. E a minha mãe tentou várias vezes ali e não conseguia. Até que 60 dias após o falecimento dele, ela decidiu, ela reuniu a família e realizamos então o primeiro Evangelho em nossa casa em 1985. E foi ali então, eu perguntei para ela que me disse essas informações, porque eu tinha 16 anos na época, e já passaram-se 29 anos que a gente realiza o Evangelho toda quarta-feira, às 8 horas. Ou faço na minha casa, com a minha família, ou na casa dos meus pais. E por que eu falo isso? Porque tem um outro fato que tem uma correlação muito importante com esse Evangelho, que foi a mensagem psicografada para o Chico Xavier, do meu irmão, que ocorreu em 8 de fevereiro de 85, ou seja, 76 dias após a morte dele, meus pais receberam da mão de Chico uma mensagem, e foi muito rápido essa mensagem. E eu trouxe aqui, então, um pequeno trecho da mensagem, que ele diz assim, acho que eu vou conseguir ler, treinei bastante. Com os dias, conquistei energias novas e pude voltar à nossa casa, para ouvi-lo a todos. A ideia de culpa me tomou de assalto ao ver as lágrimas da mamãe, fixando minhas lembranças, e senti em mim a dor silenciosa do papai, que me parecia envolver-me todo. Procurei as irmãs e os irmãos um a um, a Índia, a irmãzinha, que é a Cláudia, o Marco e o Fábio. E em todos surpreendi a mesma nota de amargura com que me havia acontecido, e por mim mesmo as minhas ideias de culpa se avolumaram, e a vovó Lina me conduziu de novo à moradia que nos agasalha na vida espiritual. Desde esses dias de visitas e voltas, entre alegria e perturbação, vivo esperando um meio de lhes pedir perdão a todos o que faço agora. Então eu trouxe esse texto porque eu acredito, é minha opinião, de que essas visitas dele ocorreram no dia do Evangelho. Porque o clima espiritual foi fundamental para que ele fosse lá e a gente, tanto ele como a gente, compartilhasse ali, daquele momento. Então, eu tenho certeza que ele se sentiu muito melhor em ver a família ali orando. Então, o que eu quero dizer é que não há momento mais propício do que o Evangelho no lar, para que os nossos entes queridos visitem a gente e compartilhem com a gente naquele momento de paz e de harmonia. Então, implantar o Evangelho no lar, ele é determinante em nossa vida, é um gesto de inteligência, mas sobretudo de sabedoria. É um grande investimento para o nosso espírito. E para concluir, então, eu deixo aqui, para a reflexão final, um trecho da mensagem de Emmanuel, que fez o prefácio daquela obra Jesus no Lar. Apenas um trecho. Ele diz assim: quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre, acima de tudo, é o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice no entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então, olha o que ele fala, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra.
quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E mais adiante ele fala assim: somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, embora devemos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, da compreensão, da fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sobre o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma relação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Eu achei muito profunda o significado do Evangelho do Lar, e por esse motivo escolhi, embora estou fazendo há 29 anos, eu vi que tem muito a melhorar no nosso Evangelho. Portanto, o conselho que eu deixo, que é o encerramento: pratique o Evangelho no lar e seja feliz. Muito obrigado a todos.